Ah, e sobre os autos, eu quero mostrar para vocês uma coisa muito importante, que é o seguinte, esse processo aqui que eu autuei agora. Abrindo os autos, eu tenho aqui em cima o número dele, é como se fosse a capa isso daqui. Aqui eu tenho quem é o polo ativo, o passivo, os outros interessados. Aqui eu tenho o panorama geral do processo, é como se fosse a capa mesmo desse processo. Aqui do lado eu tenho o andamento, então olha só, reparem que eu não estou, aqui eu estou dentro das minhas tarefas, do que eu faço. Eu cliquei dentro dos autos aqui, então ele abre uma abinha lateral e eu estou dentro dos autos. Nos autos eu consigo verificar cada documento e eu consigo verificar o andamento desse processo. Então aqui tem tudo que for acontecendo com o processo, vai aparecer aqui nessa lateral para mim. Olha só, minha petição inicial, ela tem um documento de comprovação e tem outros documentos. Eu preciso saber se tem procuração. Eu vou ter que olhar dentro de cada documento. Notem que aqui à direita, ele aparece para mim lá em cima, que se trata de uma petição inicial. Esses números aqui de cima me mostram quantos documentos eu tenho com essa petição inicial. Então eu tenho aqui, ó, 3 documentos. A própria petição, esse segundo, que é o documento de comprovação que eu coloquei, e esse terceiro aqui, outros documentos. Tá vendo? Então, ele tem 3 documentos. Aqui embaixo, ele me mostra, olha aqui, reparem que tem um de 6. Significa que esse documento número 3 aqui, ele possui 6 páginas, né? Vamos voltar, por exemplo, aqui, ó, o documento 1. Documento 1 não tem, é uma página só. O documento 2, ele tem 9 páginas. Então, cuidado, porque a gente também apanhou nisso aqui no início, quando eu passo para o segundo aqui, não é só o que está aparecendo para mim que é o documento, não. Ele, às vezes, é enorme. Tem documentos, por exemplo, que tem 100 páginas. Então, eu tenho que rolar o cursor até encontrar. Se tratar de uma ação que tem que ter procuração, eu vou ter que rolar e procurar essa procuração se ela não estiver separada aqui. O ideal é orientar os advogados, inclusive, a fazer a colocação dos documentos em partes, não deixar um documento muito grande, um anexo muito grande, e sempre colocar a procuração separado, porque aí você já clica na procuração e já visualiza ali, já pode fazer essa conferência com a capa para ver se está tudo certinho. Então aqui, ó, 1 de 6, e aí eu rolo o cursor e me aparece todos os... Eu rolo o cursor e me aparece todos os... todo o restante do documento, tá? Então, isso é muito importante. Bom, aqui do lado eu consigo fazer o download dos autos do processo. E aqui eu consigo fazer o download desse documento específico. Então, olha só, download dos autos, download do documento. Eu consigo também favoritar um documento. Vamos supor que o processo em AGE mesmo, a gente vai ter muito disso, até prestação de contas. Eu quero destacar um documento específico que vai ser importante para mim. O que eu tenho que fazer? Eu clico na estrelinha, pronto, esse documento foi considerado como um documento favorito, um documento que eu quero olhar depois. Para eu poder olhar quais os documentos que foram considerados favoritos, por exemplo, eu venho aqui nessa abinha lateral, favoritos, e ele me mostra os favoritos, porque às vezes tem documentos ali nos autos que eu já li e que não vão fazer diferença para mim, não são importantes para mim, eu não destaco, mas tem outros que são fundamentais que eu tenho que lembrar na hora de fazer alguma coisa, então eu coloco aqui em favoritos. Eu tenho também a opção aqui, ó, de emitir uma certidão, se for necessário, certidão de andamento processual. Aqui, lembretes, colocar lembretes em relação a esse documento e não em relação ao processo. Em relação ao processo é lá naquela outra que eu mostrei para vocês, naquele outro local. Aqui é algum lembrete em relação a esse documento. Eu coloco aqui, por exemplo, eu quero lembrar, por exemplo, documento sem assinatura. Sem assinatura. Salvar. Aqui eu preciso colocar permissão, por aí, adicionar, salvar. Pronto, eu criei um lembrete dentro, aqui eu fecho, eu criei um lembrete dentro desse documento aqui, ó, desse processo aqui, mas dentro desse documento. Tá vendo que aparece amarelinho aqui? Eu tenho um lembrete. Isso é mais para eu quando eu estiver fazendo alguma coisa com esse processo. Aqui do lado também eu tenho a possibilidade de download desse documento. A gente vai usar muito isso quando for carta precatória, que eu for o juízo deprecado e tiver que devolver essa carta precatória, eu vou fazer o download aqui em cima, se for de um documento só aqui, né? E aí por aqui que eu faço esse download. Bom, assinaturas, eu verifico quais são as assinaturas desse documento aqui, quem assinou esse documento. Bom,
Então verifiquem que quando eu estou nessa aba do processo, eu tenho esses ícones, eu abrindo aqui tenho outros ícones, aqui eu tenho esses ícones também de trabalho. Quando eu abro os autos aqui, dentro dos autos eu também tenho essa aba aqui de ações e tenho essa outra aqui de favoritos. Então, à medida que eu vou clicando, vou abrindo e tendo novas possibilidades. Sobre a aba dos autos, que é essa daqui, a gente vai usar muito para verificar se tem alguma degeneração de audiência, para verificar os documentos. Por exemplo, um servidor fez um documento e é para eu, chefe de cartório, assinar. Eu vou por aqui e aqui eu assino o documento. Ou então eu quero excluir um documento que eu coloquei, mas que não deveria estar ali. Eu venho aqui e ele vai me dar a possibilidade de excluir esse documento. Outro que eu vou usar muito é juntar documentos. Se eu vou juntar, por exemplo, uma R, eu posso fazer a juntada por aqui. Eu entro dentro dos autos e aqui eu faço a juntada, certifique e faço a juntada da R, tá bom? Outras ações eu tenho exibir tarefa atual do processo e tenho também aqui, exibir a tarefa atual do processo é bom para eu saber, por exemplo, vamos supor que eu fechei meu PJE, mas fiquei com a aba aberta. Uma segunda dica importante para eu localizar meu processo é deixar a aba aberta, porque anotar o número, ótimo, deixando a aba aberta, se por acaso eu fechar o PJE por algum motivo, ou me perder dentro da outra parte do PJE, com os autos abertos aqui, eu consigo ver em qual processo que eu estou trabalhando e consigo ver a tarefa em que ele está. Então aparece aqui, ó, analisar novo processo. Isso também é muito importante para eu me localizar, ok? Então, eu tenho aqui o menu principal de trabalhar com os processos dentro das tarefas e eu tenho, clicando em autos, eu abro essa aba de autos em que eu posso fazer várias ações também aqui dentro, verificar o andamento, verificar os documentos que estão assinados ou não, excluir algum documento, favoritar, criar lembretes.